No parágrafo único, nós temos a consagração máxima da participação, quando afirma que todo poder emana do povo. Não há razão de ser do poder, senão o próprio povo. É óbvio que não podemos aqui querer retornar àquela democracia ateniense. Não temos mais espaço físico e nem intelectual para aquele contexto. Vivemos numa sociedade complexa, uma sociedade pluralista. O professor Norberto Bobbio já afirma: o Estado democrático de direito é, antes de tudo, uma constatação. Qual? A de que a nossa sociedade é complexa. Não é uma sociedade mais biclasse, é uma sociedade pluriclasse. Nós temos aí minorias a não mais poder, e todos nós acompanhamos como é o exercício desse direito de participação no nosso Congresso Nacional, conforme os projetos de lei vão ali sendo votados e sofrem pressão de vários grupos da sociedade. A própria composição do Congresso Nacional revela o Estado pluriclasse brasileiro. Temos ali representantes das mais diversas categorias sociais. Eu poderia aqui ainda, se eu tivesse tempo, mencionar uma dezena de dispositivos da Constituição que tratam de participação. Eu fiz aqui um breve elenco. O artigo 37, parágrafo 3º, inciso 1º, quando trata da administração, da participação direta do usuário na administração pública. O artigo 74, parágrafo 2º, quando enuncia que qualquer cidadão pode denunciar irregularidades aos tribunais de contas. O artigo 187, quando prevê a participação do produtor e do trabalhador rural no planejamento e execução da política agrícola. Enfim, senhores, todos aqui estão, de alguma forma, voltados para o direito. Peço até perdão para de repente alguém não goste, mas mesmo assim eu vou dizer, porque nós professores temos essa licença. Eu sempre brinco, eu digo assim: o curso de Direito é um curso tão bom, estudar Direito é algo tão prazeroso, que só existem dois tipos de acadêmicos: aqueles que fazem ou fizeram Direito e aqueles que querem fazer. Então, certamente, todos os que estão aqui, de algum modo, estão em contato com a nossa Constituição, e eu te convido, faça uma análise do texto, procure no texto essa dezena de dispositivos que eu não poderia aqui citar, mas que tratam de participação. E quanto à transparência, a nossa Constituição pode fazer frente? Pode. A nossa Constituição erigiu o direito à informação e o direito à obtenção de informações do poder público como direitos fundamentais. E a transparência é uma via de mão dupla, porque para nós, da sociedade, ela representa um direito à informação, e para o Estado ela representa um dever, o dever de divulgar. No artigo 37, como eu bem mencionei e reforço, nós temos a publicidade como princípio expresso da administração pública. A própria Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, no artigo 41, que trata do direito a uma boa administração, vai afirmar que o Estado de Direito compreende, notadamente, o direito de qualquer pessoa a ter acesso aos processos que lhe refiram, no respeito dos legítimos interesses, da confidencialidade e do segredo profissional e comercial. Então, a nossa Constituição também tratou de transparência, e eu tenho aqui colacionados uma série de dispositivos que asseguram essa transparência. Mas eu gostaria de fazer ainda breves comentários na palestra de hoje sobre uma das grandes conquistas que eu entendo para a transparência nesse século XXI, a Lei de Acesso à Informação. Lembro muito bem quando, em 2011, no segundo semestre, a lei foi publicada, e eu acessei exatamente no dia em que publicada no Diário Oficial, e eu disse para um colega de trabalho, eu digo assim: olha, isso aqui é uma das grandes conquistas da sociedade nesse início de século. Evidentemente, a norma é nova, então a sua repercussão apenas se inicia. Mas, com certeza, a partir da Lei da Transparência, se identificaram uma série de avanços. Gostaria apenas de registrar o meu lamento sobre a forma como essa lei foi executada. Atendendo a anseios políticos de quem se encontra no poder, a lei foi simplesmente ignorada e se veio com essa política de divulgação de remunerações de agentes públicos. E eu desafio quem quer que seja a me mostrar no texto daquela norma onde se encontra a obrigação de divulgação das remunerações com nomes dos agentes públicos. E desafio também quem me mostre no decreto que regulamentou a norma onde se encontra essa obrigação. Sinceramente, a publicidade à custa da devassa das informações pessoais não interessa à democracia.
interessa a mídia, que vive do sangue alheio, que vive de noticiar aquilo que vem de jornal. Eu tenho notícia até que, se pudessem, os jornais poriam sangue em suas folhas. Porque eu acho que parece que a sociedade, quanto mais sangue houver, mais se interessa pelas notícias. Veja esses grandes jornais populares que são vendidos a 50 centavos, R$1, ou dados de graça nas ruas. Pouco se tem sobre coisas sérias e muito sobre casos policiais. E a divulgação das remunerações, ao meu ver, mais figura-se como pertinente às áreas policiais, para fazer valer o interesse econômico de poucos, do que efetivamente presta um serviço à democracia. Na minha opinião, quem deveria conhecer as remunerações com nomes, já conhece. São os órgãos de controle. A sociedade, sim, ela quer saber quantos agentes há, quanto eles recebem, mas sem dúvida alguma não preciso saber de que seres humanos se trata. Porque para mim tanto faz estar eu, a professora Sabrina ou a professora Flávia Bahia ocupando um cargo público. O que importa é a despesa que nós representamos para o erário. A figura do ocupante nada interessa. Então, meus amigos e amigas, esse é o meu breve comentário acerca desses dois temas que são muito caros à nossa democracia e à nossa república. Eu gostaria agora de já me encaminhar para os momentos finais, fazendo aqui duas homenagens. A primeira homenagem às avós. Muito se fala do Dia das Mães e pouco se fala do Dia das Avós. Vocês sabiam que existe o Dia das Avós? Existe. 26 de julho é o Dia das Avós. E por que que eu venho homenagear as avós? Porque, tristemente, essa semana eu perdi uma das minhas avós. Com toda certeza, os momentos de tristeza ficam, mas eu não queria trazer tristeza. Eu queria trazer alegria. Alegria por saber que nós temos, assim, pessoas tão especiais que nos acompanham. Esses congressos da área jurídica, e eu já participei de centenas, às vezes são muito duros, muito formais e acadêmicos, mas eu queria trazer um pouquinho de emoção e convocar cada um dos senhores a pensar com mais calma nessa que é a nossa segunda mãe, a nossa avó. E com certeza a minha deixará incríveis saudades. A minha segunda homenagem é para todos da plateia. Eu percebo que aqui temos um público predominantemente de estudantes, e eu confesso que quando abri a janela do quarto hoje, vi aquele tempo nublado, eu disse, meu Deus, não irá ninguém ao congresso. Só ficaremos nós, os organizadores. E para minha surpresa, esse auditório aqui tão repleto de pessoas. E eu queria dizer para vocês algo. Quando nós queremos, nós realizamos. Eu lembro de há pouco tempo eu iniciar os meus estudos na graduação e ler aqui o professor Alexandre de Moraes, como eu já noticiei, o primeiro livro de Direito Constitucional que eu li. E hoje, não muito tempo depois, estou aqui a dividir tribuna com esse honrado mestre. Humildemente, com certeza. Então eu queria dizer a todos os estudantes que se vocês resolverem se apaixonar por aquilo que fazem e fizerem disso uma das razões da sua vida, e todos os dias acordar pensando nisso, e se sacrificar durante o dia, e às vezes até dormir um pouco mais tarde, visando alcançar esse objetivo, com certeza vocês podem. E mais, o papel de um congresso como esse não é apenas fazermos aqui uma enunciação de novos rumos do direito, mas é mudarmos os corações dos presentes, é mudarmos o coração da plateia, porque o direito não se muda de cima para baixo, isto é, do poder para a sociedade. Como eu disse e venho dizendo ao longo da minha palestra, o direito é mudado de baixo para cima. Então saibam, cada um de vocês tem um papel muito importante na formação do direito. E nós devemos labutar no nosso dia a dia, fazendo como o camponês de Emerson, atrelando o arado a uma estrela. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.